Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro. Boa noite. Veja agora alguns destaques da edição do Link Espírito Santo de hoje. Deputados aprovam reforma da Previdência para servidores estaduais. Procon realiza mutirão para renegociação de dívidas. Erosão continua colocando a vida de motoristas em risco na rodovia 060 em Guarapari. Em Colatina, moradores protestam contra aumento abusivo dos salários dos vereadores. E o Tribunal de Justiça propõe a redução do número de comarcas no Espírito Santo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o presidente da OAB, José Carlos Risque Filho. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Estamos ao vivo para todo o Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao Link. Os deputados aprovaram na noite de ontem a reforma da Previdência para os servidores estaduais. Também foi aprovado um projeto de lei complementar que aumenta a contribuição mensal dada por servidores da ativa, aposentados e pensionistas. A reportagem é da Anne Comete. A proposta que altera a idade de aposentadoria dos servidores públicos estaduais foi aprovada por 18 votos a favor e 9 contrários. Essa PEC alterou a idade mínima de aposentadoria das mulheres de 55 para 62 anos e dos homens de 60 para 65 anos e estabeleceu ainda a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. O líder do governo na Assembleia, o deputado Enivaldo dos Anjos, falou sobre a aprovação do projeto. O governador Casagrande se preparou durante o processo lá em Brasília, adequou as questões da Constituição Federal à estadual e encaminhou e a Casa aprovou num tempo satisfatório, com uma discussão entre os sindicatos e alguns deputados, e a matéria acabou sendo aprovada já nos 2 turnos e já vai ser promulgada para virar lei. E também detalhou a importância para o equilíbrio econômico e fiscal do Estado. O déficit do Estado hoje com a Previdência é de 2,5 bilhões. Nós estamos calculando que nos próximos 10 anos, com essa aprovação da alíquota, o Estado possa economizar pelo menos 50%, que já é um número bastante satisfatório para que as finanças da Previdência do PJM possam ficar equilibradas. O deputado Lorenzo Pasolini chegou a apresentar uma emenda que mantém o regime antigo para servidores que já estão na ativa. Conseguimos efetivamente garantir minimamente os direitos dos atuais servidores. Esses atuais servidores não serão afetados pela regra do regime geral, porque são servidores que já efetuaram a contribuição anteriormente, que estavam sobre outra regra. O jogo começou e eles respeitaram a regra do jogo. O deputado votou contra a proposta de emenda à Constituição. A matéria foi aprovada com a nossa emenda, mas a forma de tramitação, no final, o voto foi contrário àquela mudança, porque ela trouxe garantias, mas nós entendemos que ela poderia ter evoluído ainda mais. Um outro projeto de lei aprovado mudou a alíquota de contribuição mensal para quem já está na ativa. Antes, o percentual era de 11% e agora, com o novo projeto, passa para 14%. A cobrança vai começar no primeiro mês após os 90 dias da publicação da nova lei. Em nota, o Sindipúblicos disse que repudia a forma com que o governo tratou a reforma da Previdência, sem nenhum diálogo com os servidores, inclusive sem cumprir as recomendações do Tribunal de Contas. E ainda que a aprovação de uma alíquota única irá prejudicar ainda mais os servidores que já estão com perdas salariais que ultrapassam 30%. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. É isso, Adriana. A gente quer receber a opinião de você de casa sobre os assuntos do jornal de hoje. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 27 999 27 6943. A gente quer ler a sua participação ainda hoje ao vivo aqui no jornal. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios se manifestou nesta terça-feira sobre a confusão envolvendo policiais civis e um funcionário da empresa durante um protesto aqui em Vitória. Com medo, o rapaz que foi ameaçado pelos policiais não vai denunciar o caso. Os 2 policiais aparecem nas imagens gritando com um homem que trabalha nos Correios e tentava passar. Não cala sua boca, espera! É na hora que você vai ficar na sua! Vai ficar aí! O rapaz é segurado com força pelo policial.
Em seguida, a policial toma o celular do motoboy que filmava a confusão. Ô, velho, pô, pelo amor de Deus, também, mano. Isso aqui, me dá, tira a mão de dentro. Um áudio que supostamente seria da policial também circula nas redes sociais. Ela diz que o rapaz tentou atropelá-la. Que a gente acorda de manhã, cansada, passou um fim de semana super estressado, porque o salário chega numa hora dessa já não dá mais. Aí a gente vai fazer uma passeata para correr atrás. Aí vem uma praga dessa dos infernos e ainda que tenta passar por cima da gente, no meu caso o meu descontrole ainda foi muito pouco, eu deveria ter dado um tiro no meio da cara dele. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios afirmou que já está tomando as providências para resguardar o trabalhador que foi ameaçado pelos policiais. Nós estamos pedindo ali que a Corregedoria da Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Estado tomem providências, façam a averiguação dos fatos para que esse tipo de coisa não ocorra. Se fosse um excesso da nossa categoria, nós não gostaríamos. Da mesma forma, também esperamos esse tratamento ali quanto a essas duas pessoas, que inclusive no áudio que anda circulando na internet, falam até mesmo de dar um tiro na cara de um trabalhador nosso. Ainda segundo o sindicato, o trabalhador está abalado e tem medo de represálias. Nós orientamos a não exposição, estamos discutindo, forçando a discussão dentro da empresa para que ele seja retirado dessa rota, para nós não há cabimento dele continuar, né, nesse percurso, tendo em vista que já que a gente não tem feito a identificação dele, quanto mais reservá-lo, melhor, né? Estamos aguardando aí, ele não se encontra em condições de trabalhar, né, ficou assustado, se sentiu bem acuado, e principalmente com a repercussão dada. Nós procuramos o sindicato que representa os policiais civis. O Sindipol se manifestou através de uma nota. Disse que o protesto de ontem não foi organizado pela entidade e reforçou que a classe sofre com a desvalorização salarial e a falta de condições dignas de trabalho, mas que esses problemas não podem ser usados como motivos para que manifestações não aconteçam de forma pacífica e respeitando a sociedade. E em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que o homem e a mulher que aparecem nas imagens são mesmo policiais civis. Disse ainda que todas as providências serão adotadas pela Corregedoria e que a Polícia Civil não compactua com esses desvios de conduta. Ressaltou ainda que atitudes como as apresentadas nas imagens também não refletem o treinamento oferecido aos policiais que ingressam na academia. E até amanhã, quem tem dívidas pode conseguir um bom desconto em um mutirão que acontece no PROCON da Assembleia Legislativa. Quem tem as informações pra gente é a Anne Comete. É isso mesmo, Adriana e Fabiana. Acontece hoje e amanhã um mutirão de negociação de dívidas aqui na Assembleia Legislativa em Vitória. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o deputado Eric Musso, que é presidente da Assembleia. Deputado, explica pra gente, para quem está nos assistindo, quem pode participar desse mutirão? Foram distribuídas ontem 500 senhas, né? E a partir de hoje nós temos mais 500 a serem distribuídas. Então são 1.000 senhas na totalidade. As pessoas podem chegar à Assembleia Legislativa portando identidade, CPF, comprovante de renda e residência e o seu documento da sua dívida com a determinada empresa. E aí, se ainda estiverem senhas disponíveis, automaticamente serão atendidas. Então funcionará hoje e amanhã. Nós temos aqui 14 empresas envolvidas nesse mutirão, e é um mutirão importante, que vai dar a oportunidade aí de 1.000 capixabas renegociarem suas dívidas e passarem o final de ano aí com as contas equilibradas. Só reforçando então, não precisa ninguém entrar em pânico, é só chegar aqui na Assembleia e pegar a senha que vai ser atendida. Exatamente, tendo ainda disponibilidade dentro dessas 1.000 a serem oferecidas, só chegar aqui que será atendido. Qual o horário de funcionamento? Nós estamos com o funcionamento do nosso mutirão de 10 às 17 horas de hoje e de amanhã. Quais são as empresas que estão negociando? Aqui nós temos EDP, nós temos Cezan, nós temos da Casa Financeira, agora a Cred, nós temos Crefisa, nós temos Banestes, temos Caixa Econômica Federal, enfim, temos um leque de empresas, aqui temos Sky, Oi, Vivo, tinha as operadoras telefônicas, temos um leque de oportunidades aí para a renegociação das dívidas dos capixabas. A oportunidade então é que o capixaba renegocie suas dívidas e consiga pagar o que está devendo? Com certeza absoluta, é uma ação pioneira, primeira vez que a Assembleia Legislativa Capixaba faz uma ação nesse sentido, tendo em vista que o PROCON Assembleia está dentro do espaço Assembleia Cidadã, que foi na última semana homenageado nacionalmente como a melhor Assembleia de Atendimento ao Cidadão do Brasil. Muito obrigada, então, deputado. Conversei com o deputado Eric Musso, que é presidente da Assembleia Legislativa daqui do Espírito Santo, que falou um pouco mais sobre esse mutirão de negociação de dívidas que está acontecendo aqui na Assembleia hoje e amanhã. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Anne. O link vai para um rápido intervalo e a seguir você vai ver que moradores de Colatina protestam contra o aumento abusivo dos salários dos vereadores.
Estamos de volta com o link ao vivo para todo o estado. Em julho deste ano, a Prefeitura de Guarapari decretou situação de calamidade pública por causa de uma grande erosão que toma conta da ES 060, próximo a Meiaípe. Quem traz mais informações sobre essa situação de Guarapari é o Álvaro Guareschi. Boa noite para você, Álvaro. É isso mesmo, boa noite Adriana, Fabiano, boa noite a todos. 5 meses depois, a situação não mudou e a rodovia continua colocando em risco a vida dos motoristas. O seu Jaime passa aqui pelo menos 2 vezes por semana. Ele anda de bicicleta entre o centro de Guarapari e as praias de Paraty e Ubu. Aqui nesse trecho da ES 060, ele passa com medo. É uma questão de segurança para quem precisa da estrada, para quem vem trabalhar para Guarapari. Mesmo nós queremos ir passear, portanto eu chego aqui e deixo ter de segurança porque eu tenho que ir para a via dos carros. Ora, isto poderia não acontecer. Fica indignado ao ver essa situação. Esta pista está muito mal já há muitos meses, porque alguém de direito está sempre a protelar, e nós qualquer dia não temos estrada, porque antes disto acontecer, bastava pôr ali umas pedras grandes para defender a estrada, e isto nunca teria acontecido. Na praia de Meiaípe não é difícil encontrar quem fique apreensivo ao passar pela rodovia. O Pablo vem de Vila Velha para cá, e para ele, essa situação afasta os turistas. Espanta assim, que eu mesmo não vou querer passar ali, né? Pode rolar uma pedra ali, acontecer alguma coisa. Para quem é comerciante na praia, a situação ficou pior depois da erosão na pista. Aqui nós tínhamos um movimento grande aqui, hoje nós não temos nada aqui, né? Hoje começando na estrada aí, tá do jeito que você está vendo aí, né? Só tem um lado, né? Essa situação preocupa bastante os moradores e comerciantes aqui da região. E como vocês podem ver, tem local que não tem nem terra embaixo para sustentar, é só mesmo o asfalto. Já em outros lugares, como aqui, por exemplo, dá para pegar o asfalto com a mão. Em julho deste ano, um carro foi arrastado para dentro do mar depois que parte da rodovia cedeu. Depois do acidente, a prefeitura decretou calamidade pública por causa da erosão. Para dar uma solução temporária a esse problema, o DER prometeu construir um pequeno desvio no local da erosão. Infelizmente, veio a chuva, as máquinas pararam, não há como a gente trabalhar num período de chuva desse. Se a gente tiver aí uns 2 dias de tempo quente, as máquinas voltam e faz essa pequena faixa ao lado de onde erodiu. De acordo com o diretor-geral do DER, não dá para fazer a obra na via antes do verão. Não há como fazer uma obra definitiva que termine antes do verão. Então, em atrapalhar o verão com obra, nós estamos preferindo fazer esse pequeno desvio para que haja verão, para que os comerciantes possam ter lá seus turistas. Aí sim, no ano que vem, a gente vai começar a discutir a questão da obra definitiva. São essas informações de Guarapari hoje. Adriana, Fabiano, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Álvaro. A Prefeitura de Vitória adiou o início da cobrança das multas para os motoristas que não têm autorização para passar pela linha verde. É que as placas com a sinalização dos horários e dos veículos que podem trafegar na faixa exclusiva não foram trocadas. A expectativa é que isso aconteça amanhã. Aí sim, as multas começam a ser aplicadas pelos agentes da guarda. Então, atenção, motoristas. E a Polícia Rodoviária Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira contra o suposto mandante de um esquema criminoso para fraudar a emissão de documentos de veículos, o CRV, aqui no Espírito Santo. O mandado foi cumprido em Minas Gerais, onde foram apreendidos documentos, mídias e dispositivos móveis que serão analisados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Estadual. As investigações já revelaram provas de fraudes no registro de veículo em nome de mais de 400 pessoas, com a utilização de notas fiscais falsas, com o número de chassis de veículos exportados ou comercializados ao Exército Brasileiro. Ao todo, são 895 registros de veículos com um valor estimado de fraude superior a 100 milhões de reais. Bom, vamos ler agora as participações que chegam aqui pelo nosso WhatsApp, Fabiano? Vamos lá.
Vamos começar aqui com o Luiz Arnaldo dos Santos. João Luiz Arnaldo dos Santos, de Colatina. Isso. Boa noite. Que coisa feia. Esses policiais têm que ser punidos. Falam em atirar nos outros à toa, falta de respeito. Isso não se faz. Tem também a participação aqui do Felipe Coiler, lá de Valparaíso, na Serra. Ele fala uma vergonha dois servidores públicos da Polícia Civil não darem um exemplo necessário para a sociedade quando trabalham para isso. A Corregedoria deve apurar severamente o caso. Ninguém pode tirar o direito de ir e vir de um cidadão, se referindo ao caso da reportagem, que a gente mostrou há pouco, né? Dessa confusão envolvendo o servidor do Correio e policiais civis que estavam aí protestando. Daqui a pouco tem mais participações, não é isso? Isso aí, continue participando. Bom, e o aumento do salário dos vereadores continua gerando muita polêmica em Colatina. Ontem teve manifestação na Câmara Municipal e quem traz os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. O reajuste salarial dos vereadores aqui de Colatina continua gerando muita polêmica na cidade. Nesta segunda-feira, por exemplo, centenas de pessoas se juntaram para manifestar na Câmara de Colatina contra esse aumento salarial, aprovado pelos vereadores na semana passada. O protesto começou no fim da tarde em frente à Câmara Municipal e se estendeu durante a sessão. A sessão foi suspensa por 2 vezes na noite desta segunda-feira. A população estava revoltada e protestava contra os aumentos de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Está todo mundo indignado devido à questão de aumento salarial de um vereador, que não há necessidade disso. O aumento é de 80% no salário dos vereadores, 86% para secretários municipais, 20% para o prefeito e 57% a mais para o vice-prefeito, além da criação do 13º salário. A gente quer que eles abaixem o salário, eles vêm uma vez por semana e querem ganhar um salário absurdo. A população aí enfrenta fila para ir no médico, a população enfrenta horas para pegar remédio numa farmacinha, é uma encosta caindo, eles querendo 70% de aumento, isso é uma vergonha. Os vereadores que estiver achando que está ganhando pouco, na próxima política é só nos candidatar. Se tiver que o salário é baixo, na próxima nos candidata, dá a vaga para quem quer. Os projetos de lei que previam os reajustes foram colocados na pauta em regime de urgência e poucas horas antes do início da sessão, na última semana. Foram votados e aprovados por 12 dos 15 vereadores. O projeto foi encaminhado para o prefeito Sérgio Meneghelli, que deve decidir pela sanção ou veto. O prefeito tem que vetar, senão eu não voto mais nele. Eu quero que o prefeito vai vetar isso aqui. O protesto durou mais de 1 hora na Câmara Municipal. O presidente da casa, Eliésio Bolzani, precisou se reunir com alguns servidores municipais para tentar chegar a um acordo e dar seguimento à sessão. Muitos moradores de Colatina em situação de risco, no maior perigo que se encontra em nossa cidade hoje. Esse aumento sem discussão com os movimentos sociais, com as entidades sindicais, infelizmente vocês deram um tiro no pé. E é por isso que nós vamos nos manter unidos, organizados, porque se esse veto passar, nós não vamos nos responsabilizar por coisas que podemos. Por fim, o presidente da Câmara se comprometeu com a população em manter o veto caso seja essa a decisão do prefeito. E, colegas vereadores, diante do clamor popular, vou pedir ao prefeito Sérgio que vete esse projeto na solução. Lembrando que na semana passada, os únicos votos contra foram dos vereadores Charles Lupe e doutor Aldréia. Renan Bragato se absteve, ele não estava presente no plenário na hora da votação. O vereador Eliésio Bolzani não votou seguindo o regimento da casa, que diz que o presidente só vota em caso de empate. Procurada, a prefeitura respondeu por meio de nota que o prefeito Sérgio Meneghelli tem um prazo de 15 dias para se manifestar, se veta ou se sanciona o projeto. E assim que tiver um posicionamento, irá informar a população e convocar a imprensa. Estaremos acompanhando e trazendo os detalhes para o nosso telespectador.
E para finalizar, uma boa notícia. A Agência Espacial Brasileira, em conjunto com a Sociedade Astronômica Brasileira, divulgou a lista das escolas e alunos medalhistas do município colatinense, vencedores na 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e a 13ª Mostra Brasileira de Foguetes. No total, 13 alunos do IFES Campus Colatina, 6 alunos de escolas municipais e 4 alunos de escolas particulares conquistaram medalhas nos eventos. As competições foram realizadas no dia 17 de maio desse ano e mais de 884 mil estudantes participaram em todo o Brasil. As escolas municipais participantes foram a EMEF do bairro Colúmbia, a ENCOR da Fazenda Pinote e a EMEF de Maria Ortiz. Parabéns aos estudantes, aos professores e também aos seus coordenadores. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. Com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações direto de Colatina. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem entrevista aqui na bancada. A gente recebe o presidente da UAB no Espírito Santo, José Carlos Risque Filho, para falar sobre uma proposta do Tribunal de Justiça que quer reduzir o número de comarcas aqui no estado. Estamos de volta com o Link Espírito Santo. O Tribunal de Justiça do Estado quer reduzir o número de comarcas aqui no Espírito Santo. O tema é bastante polêmico e para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui na bancada o presidente da UAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risque Filho. Presidente, boa noite, bem-vindo ao Link. Boa noite, estou à disposição de vocês. Boa noite, presidente. Boa noite, Diana. Prazer receber o senhor. Presidente, para a gente começar a esclarecer isso, né? Qual é exatamente essa proposta que a UAB Espírito Santo, aliás, o TJ, né, está propondo? Na verdade, existe uma expansão no Espírito Santo de fóruns e que eventualmente você não tem estrutura suficiente para o bom funcionamento dessas varas, né? Seja falta de servidor, falta de juiz, de estagiário, de insumos, né? E o CNJ veio ao Espírito Santo este ano e propôs uma redução do número de comarcas no interior. A OAB faz parte de um comitê, o qual está sendo estudada essa possibilidade. E é importante que seja dito que isso é um estudo, isso não está ainda consolidado. Na verdade, a ordem faz parte desse espaço de debate, não foi consultada ainda a se manifestar formalmente, nem a votar absolutamente nada, e nesse momento está consultando a nossa base, exatamente para verificar se o cidadão e se o advogado serão beneficiados em relação a isso. Infelizmente, o judiciário sofre bastante no interior, a advocacia sofre bastante, o cidadão com processos que eventualmente não andam e não tem estrutura. Será que a solução disso seria essa unificação, essa integração, ou se seria se estruturar mais o interior? Esse debate ele precisa ser enfrentado porque os processos eles precisam ter início, meio e fim. Ter um processo que não ande para a advocacia é extremamente doloroso, para o cidadão ainda mais, que vai ao judiciário, pede uma decisão e não a tem de um modo certo, justo e adequado. Nós já sofremos muito com isso no Espírito Santo, seja no extremo sul, extremo norte. E o tribunal propôs e pôs em debate essas questões e a OAB, que é um órgão de classe, e é um órgão também que representa a cidadania, está pondo em debate em seus organismos internos sobre esse ponto. Se os presidentes do interior serão favoráveis ou não. Estamos ouvindo a nossa classe, estamos ouvindo os cidadãos. Me parece que num primeiro ponto é um pouco forte a gente falar em extinção de comarcas. Estamos falando aí de mais de 30 comarcas, não é isso, presidente? Exatamente, Adriana. Exatamente. E... na verdade, quando você abre uma comarca no interior, é motivo de festa, não é verdade? A população acha que está assistida. Está assistida, tem banda, tem festa, né? Foi aberto o fórum aqui da cidade, você cria uma jurisdição. E, na verdade, é muito bom você abrir fóruns, você abrir tribunais, você abrir a justiça, porque são elementos de distribuição da lei. O juiz nada mais é que alguém que analisa um caso e impõe a lei. Então, se o Brasil, se o Espírito Santo pudesse ter um tribunal em cada esquina, seria muito bom.
O problema é quando se faz uma expansão e não se tem estruturação além de um próprio prédio. Um fórum, um prédio vazio não é fórum. Nós estamos falando de estrutura, de falta de estrutura, como, por exemplo, o mínimo computador, um servidor para auxiliar o juiz. É disso que nós estamos falando? Básica, né? Principalmente, Adriana, servidores. Eu viajo muito de norte a sul do Espírito Santo e o que eu mais ouço de juízes também, que a gente está aqui com um servidor só, com nenhum servidor, e o servidor está lá eventualmente desmotivado. Ele está lá sem produzir absolutamente nada. Eu não ponho a culpa em servidor e juiz. Na verdade, eu volto a falar, um fórum não é um prédio. Um fórum tem muito mais que um prédio, ele é uma estrutura funcional. Se você tem um magistrado ali com um servidor só, com um estagiário só, ele não vai funcionar. É como você está aqui, Adriana, sem o cameraman. Você não pode filmar e falar ao mesmo tempo. Na verdade, tem que haver uma solução. Eu não sei, a ordem ainda não se manifestou formalmente, se a solução é a integração. Nós estamos estudando já há vários dias com cada presidente do interior, e são eles que vão nos falar se isso vai ser bom ou não, sobre a solução para a morosidade processual. Se a integração for resolver esse problema, a ordem vai recebê-la de braços abertos. Entretanto, não podemos ter nenhuma espécie de retrocesso social e nem nenhum retrocesso na distribuição da justiça. O cidadão que mora em Vitória, ele tem que ter acesso à justiça como cidadão que mora em Montanha, que mora em Mimoso do Sul, que mora em Ecoporanga, ele tem que ter acesso ao judiciário da mesma forma que o cidadão que mora em Vitória. Nós entendemos que eventualmente pode haver um atraso, um retrocesso, pois se o cidadão que leva 20 minutos para ir ao fórum hoje vai passar a levar 1 hora, talvez ele tenha que avaliar se é melhor se deslocar em 1 hora, mas ter um juiz esperando ele lá, do que chegar no fórum em 20 minutos sem um magistrado. É um debate difícil, doloroso, nós estamos sentindo a dor de ter que debater isso, entretanto a OAB não vai se furtar em analisar cada caso e se manifestar a seu tempo. Presidente, muito se fala da morosidade da justiça, dos processos mesmo, a tramitação dos processos de uma forma geral. Quando a gente reduz as comarcas, né, os leigos pelo menos pensam que você poderia ter uma lentidão ainda maior, já que a distribuição poderia ficar prejudicada com isso. O Espírito Santo hoje conta também com uma defasagem na quantidade de defensores públicos. O senhor acha que a população pode ficar, de certa forma, prejudicada com essa redução? Eu vou fazer aqui uma analogia com a Justiça do Trabalho, que é mais a minha área, e não tem varas em todas as cidades. Pelo contrário, tem uma distribuição, às vezes, por regiões, e funciona muito bem, porque as varas do trabalho, elas têm uma estrutura muito boa. A Defensoria Pública precisa urgentemente melhorar os seus quadros. Não no termo qualitativo, que é muito boa, mas em termos de números. Pois, eventualmente, em cidades que faltam Defensoria Pública, você tem, às vezes, um advogado que supre essa falta de defensores públicos e, eventualmente, você tem um decréscimo do acesso à justiça. Sem dúvida alguma, é preciso que se integre mais os defensores, que se remunere muito bem e, principalmente, se remunere bem a advocacia dativa, que supre a falta de defensores públicos. Agora, presidente, é claro que o TJ pensa nessa redução com uma forma de economizar. Seriam 13 milhões em economia. É um papel da OAB também cobrar que esses 13 milhões economizados sejam investidos nas comarcas que vão absorver essas outras que deixarão de existir? O papel da OAB, Adriana, vai além. Vai, na minha opinião, primeiro se imaginar se não teria outro local para se economizar esses 13 milhões. Porque, mesmo que essa integração vá gerar um resultado útil, talvez doa nas cidades do interior, ao executivo, ao cidadão que está lá e tem um fórum em sua cidade, doa a ele muito deixar de ter esse serviço lá. Então, num primeiro aspecto, se posicionar e avaliar se esses 13 milhões podem vir de economia de outra forma, né? Porque é um precedente aqui no Espírito Santo, salvo equívoco, único no Espírito Santo, e isso nunca aconteceu, salvo equívoco, né, de se fechar a comarca. Então é preciso, primeiramente, se avaliar se é necessário essa atitude tão drástica. Num segundo ponto, sim, se cobrar que essa economia seja reverberada nessas estruturas. O que não pode ter, e aí é um debate que a gente tem feito desde janeiro, é ter fórum sem juiz.
E hoje eu vou ao extremo norte. Eu tenho certeza que a pauta da reunião que eu vou ter lá amanhã cedo é falta de juiz e servidor. Se a integração vai solucionar isso, bem-vinda. Agora, se temos outros meios para solucionar, a Ordem quer participar ativamente do debate. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao presidente da UAB, José Carlos Risque Filho, hoje conversando com a gente aqui no Link Espírito Santo, especificamente sobre essa proposta do Tribunal de Justiça para reduzir o número de comarcas aqui no estado, uma redução expressiva, né, como o presidente disse há pouco. Enfim, é um assunto polêmico, né, Adriana? Sim, a gente espera que todas as decisões que forem tomadas seja pensando no bem da população capixaba, né, presidente? Obrigado. E para falar que é a primeira vez que a gente fala em público em relação a isso, e para falar que esse é um projeto muito inicial e a Ordem, ao seu tempo, de maneira breve, vai se manifestar formalmente. Obrigada, presidente. Bom, e o presidente e o primeiro secretário da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha reassumiram hoje seus cargos. Eles tinham sido afastados depois de uma suspeita de propina. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Muito obrigada a você de casa que nos acompanha todas as noites no Link Espírito Santo. E acontece hoje em São Gabriel da Palha a restituição da mesa diretora da Câmara Municipal. O vereador Tiago dos Santos reassume como presidente e Wagner Lucas dos Santos como primeiro secretário da casa. Em São Gabriel da Palha, o clima é de expectativa no cenário político. Após um longo processo na Justiça, onde os vereadores Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos foram denunciados pelo Ministério Público do Estado por serem citados em um esquema de pagamento de propina, eles finalmente ganharam na Justiça o direito de retornar aos cargos de presidente e primeiro secretário na Câmara Municipal da cidade. Uma decisão que não tem agradado muitos gabrielenses. Aí eu acho que a Justiça ela foi vamos dizer, um pouco negligente, vamos dizer, né? Porque eu acho assim, eu não concordo com isso, entendeu? Porque eu acho que tem provas, porque o processo foi aberto, né? Então assim, eu li muita coisa dentro do processo, não vou falar que eu li todo o processo, mas você vê que existe muita coisa ali dentro que poderia ser condenado. Eu acho que a Justiça ela está deixando a desejar, né? E eu vejo que a gente sofre muito com isso aí, entendeu? Que a política ela está assim, sufocando o povo, só que o povo parece que ele não acorda para isso. Se o Ministério Público condenou eles à prisão, por que vem uma outra segunda ordem judicial, que ordem de juiz a gente tem que obedecer, não é normal. Mas por que veio essa segunda ordem? Se foram presos, é porque tem prova suficiente, entendeu? Para que eles fossem para a cadeia. Por que agora eles querem voltar e voltar pior? Se quisesse voltar e ficar só lá embaixo como vereador, passa. Em resposta contrária à decisão da Justiça, moradores e políticos do município estão se organizando em um protesto contra os vereadores que voltam aos cargos da mesa diretora em uma sessão na Câmara Municipal. O vereador Tiago Rocha foi o presidente da comissão processante que comandou os trâmites internos do caso e é também um dos vereadores que apoia o protesto da população. Que a população saia de casa, que a população venha manifestar em prol de um direito da população, de justiça. A gente não é juiz, a gente não é apenas uma pessoa que faz parte da comunidade. Então a gente convida a comunidade que participe hoje dessa ação, porque essa ação não é para o vereador, não é para o prefeito, não é ninguém. É para que a população gabrielense faça justiça, faça uso do poder que ela tem. Hoje o poder vem do povo. O mandato do vereador, do prefeito, vem do povo. E a gente pede também, Renata, que acompanhe o que está acontecendo nas regiões em torno da gente. Colatina, Linhares está dando exemplo que a população está pedindo e está fazendo os políticos tomar vergonha na cara e seguir o caminho da honestidade. A nossa equipe entrou em contato com Hélio Maldonado, que foi advogado de defesa dos vereadores Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos, para comentar sobre esse assunto. Mas não tivemos retorno até o fechamento dessa matéria. E por hoje é isso. Essa foi a notícia aqui de São Gabriel da Palha. Uma excelente noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigada, Renata. Bom, o link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um grave acidente que deixou uma pessoa morta e mais de 40 feridos na BR-262 em Ibatiba.
Estamos de volta com o link ao vivo para todo o estado. Uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas em um grave acidente entre um carro e um ônibus ontem na BR-262, próximo a Ibatiba. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim, conversar com Samuel de Fraga, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano, Adriana, boa noite a vocês, boa noite a todos. O acidente aconteceu no trecho que liga Ibatiba a Pequiá, no quilômetro 172. O ônibus seguia da comunidade de Pontal para Cafarnaum, em Ibatiba, com 47 fiéis entre crianças e adultos para um evento de uma igreja, num trajeto que duraria 10 minutos. Quando, na altura do quilômetro 172, um veículo de passeio colidiu de frente com o ônibus por volta das 7 da noite. O motorista do veículo, identificado como Luiz Fernando Assis Ferreira da Silva, de 40 anos, morreu preso às ferragens. Uma agente penitenciária de Minas Gerais, que estava no banco do carona, foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Iuna, mas devido ao estado crítico, foi transferida para Cachoeiro. Os outros feridos foram levados para hospitais de Iuna, Ibatiba e Irupi. Bom, na manhã desta terça-feira, um crime chocou os moradores da rua Rosário Mione, no bairro Cidade Nova, em Marataízes. Um lutador de jiu-jitsu foi morto a pauladas pelos próprios familiares após um desentendimento. Giovanni Pereira Teixeira, conhecido como Maquita, teria se desentendido com parentes e a briga acabou indo parar na delegacia de Itapemirim na noite desta segunda-feira. Ele ficou detido, mas após pagar fiança foi liberado. Já na manhã de hoje, ele retornou para a casa da família, onde uma outra discussão aconteceu. O lutador foi ferido com golpes de madeira até a morte. O corpo do rapaz ficou caído na rua, aguardando a perícia para ser removido para o Serviço Médico Legal aqui de Cachoeiro. Olha, através da Lei Rubem Braga, um projeto cultural está trazendo uma série de espetáculos e oficinas para a população até o dia 1º de dezembro. Territórios solos cênicos. Vamos descobrir o que é esse projeto, como ele funciona. Ô Luiz, fala pra gente como é que nasceu esse projeto e que projeto é esse? Bom, conversando com os atores, meus amigos, gente que trabalha comigo, aqui em Cachoeiro e em outras cidades, a gente percebeu que a gente precisa de espaços, lugares para a gente se apresentar. E oportunidades também para gerar essas apresentações. Em consequência disso, a parte disso, a gente vê que tem muita gente produzindo solos, monólogos, só uma pessoa em cena, por questões econômicas, criativas, ideológicas e por aí vai. Então vamos reunir todas essas pessoas que têm suas provocações, seus espetáculos, e vamos fazer uma mostra de solos, de espetáculos capixabas, gente produzindo no Espírito Santo, sozinha em cena, mas com seus grupos, com seus amigos, com seus parceiros. Vamos reunir isso. E nada melhor do que fazer isso em Cachoeiro, nesse teatro, Rubem Braga, que é tão simbólico, né? Um lugar das artes, da cultura e da produção cultural. Quais os espetáculos que vão estar nesses dias? Nesta quarta-feira, a gente tem uma oficina com o Fernando Marques, um dramaturgo do Grupo Z de Teatro, lá de Vitória. A partir de quinta, a gente vem com os espetáculos, aí é aberto ao público, você está convidado. A gente tem na quinta Bom Sujeito, da Ivna Messina, um espetáculo de dança flamenca, maravilhoso, incrível. Na sexta, a gente tem Revoada na Praça Jerônimo Monteiro, às 15 horas, espetáculo de dança com um grupo enorme de bailarinos. Depois, na sexta noite, comigo, aqui no Teatro Viajante. No sábado, a gente tem Emily com a Amanda, que está aqui, vai falar daqui a pouco. E no domingo, a gente fecha com A Culpa, outro solo meu, baseado no Franz Kafka, um texto dele bem forte, bem potente. Bom, e por falar nisso, vamos conhecer um pouquinho, então, de um desses monólogos que vai ter aqui no teatro. Eu converso com a Amanda Malta, que todo mundo já conhece aqui na cidade, está sempre junto com a gente. Amanda, como é que é o seu monólogo? Sobre o que você vai trazer? O espetáculo se chama Emily. Ele é sobre uma poetisa norte-americana que viveu a vida toda presa num quarto, escrevendo seus poemas. É baseado numa mulher que não sabia que era feminista, mas já vivia na década de 30 toda uma dificuldade, toda uma vontade de falar e não conseguia se expressar para o mundo. Depois que ela morreu, foi descoberto mais de 150 poemas embaixo da cama dela. Então é uma história muito interessante que muita mulher vai gostar de assistir. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Link Espírito Santo. Então, olha só, começou no dia 26, vai até o dia 1º. Você pode vir ao Teatro Rubem Braga, que é um boom da cultura dentro de Cachoeiro de Itapemirim. Está todo mundo convidado. Uma boa opção cultural, não é mesmo? Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui de Cachoeiro. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá.
Boa noite, obrigado Samuel pelas informações. Bom, hora da gente ver aqui, ler mais mensagens, né, Adriana? Sim. Que os nossos telespectadores mandam pra gente. Tem aqui a mensagem do Rogério Firmino de Viana. Ele falou, boa noite, muito bom. Agora mexer na aposentadoria e mordomias deles, deputados, ninguém fala nisso. Isso é uma vergonha, se referindo aí à aprovação da reforma da Previdência para os servidores estaduais que a gente mostrou no primeiro bloco do programa. A Eliana Barbosa de Vila Velha, ela diz, essas ameaças dos policiais são inaceitáveis. Eles estão a nosso serviço para nos dar segurança e não ameaçar principalmente quem está trabalhando. Aonde está a Corregedoria da Polícia? Uma vergonha esse comportamento dos dois policiais. Só lembrando, Fabiano, que a Corregedoria já está investigando esse caso. Isso. Bom, tem uma última participação aqui, o Juliano de Colatina. Ele diz, olha, é impressionante a falta de respeito de algumas autoridades policiais com a população. Eles não têm esse direito. Se temos que respeitá-los, primeiro tem que se dar o respeito. O que eles fizeram é uma vergonha para a categoria. Opinião do Juliano de Colatina. A gente agradece muito a todas as participações. Sempre vocês podem participar, mandar a sua mensagem ao vivo para a gente ler aqui na bancada do jornal. E um projeto social de São Mateus foi contemplado numa campanha promovida pelo youtuber Felipe Neto nas redes sociais. Quem traz os detalhes para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. É isso mesmo, o youtuber Felipe Neto, de 31 anos, anunciou em suas redes sociais que, em celebração aos 35 milhões de assinantes no seu canal de vídeos, que ele daria R$500 a quem simplesmente pedisse a ele. Em alguns minutos, seus seguidores começaram a contar as suas histórias, com a hashtag Felipe Neto 35 milhões. E um dos pedidos contemplados veio da mateense Brenda Santos Lopes, de 18 anos. Brenda é aluna do ensino médio integrado ao curso técnico em eletrotécnica do IFES de São Mateus e voluntária no projeto Criança Feliz, que envolve todos os alunos, com idade entre 16 e 19 anos, e servidores do Instituto. Seguidora e fã do influencer, viu logo sua postagem e imediatamente mandou seu recado. Em sua mensagem, a jovem explicou um pouco sobre o projeto e por que precisava da quantia. Daí eu fiz o post, eu coloquei umas imagens que eu achei assim, rapidinho, eu achei na minha galeria. Aí eu coloquei, mandei no grupo da sala, mandei no grupo da cantina daqui da escola, pedi para o pessoal retweetar, curtir, comentar lá com a hashtag. Daí, e foi bem rapidinho, né? Foi tipo uns 30 minutos do momento que eu postei até o momento que ele respondeu. E na hora que chegou a notificação do PicPay, que é o aplicativo que ele usou para enviar o dinheiro, nossa, foi muita emoção, foi muita emoção. Eu tremia, eu chorava, daí eu mandei mensagem na sala, falei, gente, a gente conseguiu, nós conseguimos. E foi muita emoção, todo mundo ficou sem acreditar, assim, bastante tempo, foi muito bom, foi muito legal. Com isso, muitos outros seguidores de Felipe acabaram doando também. Além dos R$500 do Felipe Neto, ao todo nós conseguimos aproximadamente R$800 de doação, junto com a dele, né? De acordo com a professora de matemática do IFES de São Mateus e uma das fundadoras do projeto, o Criança Feliz funciona desde 2014, com recursos próprios e mão de obra voluntária. O projeto ele surgiu a partir da necessidade de um contato maior com o bairro litorâneo, o IFES com o bairro litorâneo. Então, nós pensamos em trabalhar com as crianças do bairro. Começamos a arrecadar uns brinquedos usados na cidade e fomos na creche. Fizemos um bom movimento, só que a gente conseguiu fazer isso só num turno e algumas crianças só que foram apadrinhadas, né? Então não ficou legal. Esse foi o primeiro ano. A partir do segundo ano nós conseguimos já fazer o projeto com a creche inteira. Então a gente trabalha nos 2 turnos. Esse ano, o projeto, que reúne quase 150 crianças, vai acontecer na próxima quinta-feira, no dia 28 de novembro. E para quem quiser contribuir, ainda dá tempo. A gente quer convidar todo mundo que quiser ajudar, que quiser participar aqui no dia. Pode vir, pode ver como é um projeto lindo e que ajuda muita gente. E é isso, a gente ainda está aceitando doações de brinquedos, lanches, até mesmo coisas de higiene bucal, que a gente dá para as crianças também. Então é isso, participem, ajudem, é muito bom ajudar as pessoas, é muito bom participar de projetos sociais,
É muito legal, é muito reconfortante. As ações começam nesta quinta-feira a partir das 7 horas da manhã. E por hoje é só, voltamos agora ao estúdio em Vitória. É com você, Fabiano, é com você, Adriana. Bacana o projeto. Muito obrigado, Nariane, pelas informações direto de São Mateus. E o Link Espírito Santo desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.